Fala jogador, aqui é o Rodrigo da Royal Walker da Tio Talking e nesse vídeo a gente vai falar sobre as posições no poker, para você entender um pouco melhor sobre as vantagens e as desvantagens de se jogar em cada posição no poker Texas Hold'em. Então vamos lá. Bom, sempre que eu entro em uma mesa de poker, a primeira coisa que eu faço é procurar o dealer button. Isso porque é ele quem indica qual é a nossa posição na mesa. E a posição é um dos conceitos mais importantes de se aprender em poker Texas Hold'em. É claro, é importante se você quiser ser um vencedor, se você quiser ser um jogador de sucesso, senão esse vídeo nem é para você. E se você joga poker há algum tempo, chances são de que você já ouviu falar desse conceito fundamental nas mesas. Algo parecido como, bom, eu paguei aquele adversário porque eu estava no botão e tinha posição. Mas o que isso significa realmente? E como estar em posição pode nos ajudar pós-flop? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, estar em posição no poker significa estar em posições que agem por último nas streets flop, turn e river. E embora os blinds sejam os últimos a agirem pré-flop, eles são os primeiros nas streets seguintes, então isso significa que os blinds não são considerados posições finais, e sim posições iniciais. Se diz que um jogador está em posição quando ele se encontra próximo ao lado direito do dealer button. As posições são divididas e categorizadas no poker em três categorias, que são Early Positions, em inglês, que em português é posições iniciais, Middle Positions, que são posições intermediárias, e Late Positions, que são posições finais, como você pode ver na foto que eu estou ilustrando para você. A posição que você se encontra pode ser a diferença entre jogar uma mão ou foldar uma mão. Como a gente já viu em um outro vídeo, você deve ter um range inicial para cada posição, porque cada uma delas tem suas vantagens e suas desvantagens. E para você se lembrar, aqui estão os ranges indicados caso você seja um iniciante no poker, os ranges iniciais em cada posição. E note que quanto mais inicial for a sua posição, mais tight vai ser o seu range inicial. E quanto mais final for a sua posição, mais loose vai ser seu range inicial. É ideal que você tenha um range de mãos mais tight em posições iniciais, porque você não sabe qual vai ser a ação dos seus oponentes depois de você. E como a gente viu no vídeo, aprenda a selecionar bem suas mãos iniciais, ou seja, seus ranges iniciais. As chances de que seus oponentes, quando eles estão em posição final e você em posição inicial, a chance de que eles tenham cartas melhores que as suas é grande. Além do mais, quando você entra em um pote em posição inicial com raise, muitas vezes você vai receber um re-raise de um outro oponente na sua frente. E nesse caso você vai precisar optar entre call e re-raise em cima dele. Com um range de mãos muito amplo, você vai ter algumas dificuldades, algumas complicações para tomar essa decisão. Por isso, se você for iniciante, é interessante que você siga a nossa recomendação de range até que você pelo menos comece a adquirir mais experiência e a dominar mais técnicas e conhecimentos no poker. À medida que a mão avança e você entra em middle positions, ou seja, em posições intermediárias, você se torna capaz de abrir o seu range inicial porque você passa a jogar depois de alguns jogadores e aí você passa a ter algumas vantagens sobre eles. Isso vai te dar informações adicionais sobre esses jogadores que precisam agir antes de você nas mãos, nas streets. Mas você precisa ter sempre em mente que, mesmo em posições intermediárias, que você corre o risco de estar fora de posição pós-flop. Isso porque pode acontecer de algum jogador à sua esquerda entrar na mão e você precisa se atentar a isso, porque ele vai jogar depois de você nesse caso. Especialmente se esse jogador que entra depois de você, que está à sua esquerda, for agressivo e tiver mais habilidades que você. De forma simples, se ele for agressivo e mais habilidoso, seu range deve ser o mais tight possível para entrar na mão. E se ele for passivo e menos habilidoso, ou no mesmo nível que você, seu range pode ser um pouco mais loose. Por outro lado, quando você estiver em late positions, você vai poder deixar seu range mais loose e jogar de forma mais confortável. Estar em posição, estar em posições finais te dá vantagens significativas em relação aos seus oponentes, porque você vai poder ver a ação deles antes de tomar a sua ação, antes de tomar a sua decisão. Além disso, eles não vão ter nenhuma ideia de qual vai ser a sua ação, o que torna a coisa mais difícil ainda para eles. E uma observação importante de se fazer é que ao jogar em posição, você precisa se atentar ao fato de que os outros jogadores em posições finais também, como o hijack e o cutoff, eles podem dar raise pré-flop com mãos marginais para tentar fazer o que é chamado de buy the bottom. Isso é uma tentativa de forçar o dealer a foldar para tomar a posição dele e ser o último a jogar nas streets seguintes, ou seja, nas streets flop, turn e river. Outra das vantagens de se estar em posição é fazer o que é chamado de steal the blind. Steal the blind significa
dar um raise agressivamente, como mãos marginais, na intenção de forçar os outros jogadores da mesa, que agiram antes de você, a darem fold para que você consiga roubar os blinds da mesa. Essa estratégia, ao longo do tempo, pode fazer uma diferença muito grande em aumentar o seu stack ao longo de um torneio MTT, por exemplo. Funciona muitas vezes, mas é importante que você tenha cuidado e preste muita atenção no que está acontecendo na mesa. Junte informações sobre seus oponentes e tome decisões só apenas depois de você tiver certeza do que você está fazendo. A gente vai aprender mais sobre como reunir informações em outros vídeos. Mas por enquanto é interessante que você tenha conhecimento das posições que as posições abrem para os jogadores. Quando o jogador tenta fazer um steal the blind, os blinds podem tentar dar um re-steal em cima dele, e isso pode ser um pouco complicado de se livrar. No geral, blind styling é uma boa estratégia, mas precisa ser usada no momento ideal sobre as informações certas. Além disso, entrar no pote com trash hands apenas por estar em posição final vai te fazer foldar muitas vezes quando você se deparar com re-raises ou re-steals. Ou então, se você não precisar enfrentar um caso como esse, mas chegar no flop e você não se conectar a ele, isso vai te fazer ter que tomar decisões difíceis e isso é um pouco complicado. Por isso, até que você adquira mais experiência, aprenda mais sobre lidar com stack sizes, tipos de jogadores, outs, semi-bleffs e algumas outras habilidades que vão te ajudar a ampliar o seu range, busque se manter dentro de um range que a gente recomendou aqui, que é um range mais tight. Isso vai ser mais simples para você no início e vai te ajudar a ter, muitas vezes, boas mãos pós-flop, ou seja, mãos que se conectam com o flop. E qual é a vantagem de se estar em posição? Basicamente, informação. O poker é um jogo de informações incompletas, como eu imagino que você já deva ter conhecimento. Quanto mais informações você reúne, mais perto de completar o quebra-cabeça você chega. E quando você está em posição, você pode ver e analisar as ações dos outros jogadores e tomar sua decisão baseada nessas informações que você coletou ao longo das streets. Ao mesmo tempo, quando seus oponentes estão fora de posição, eles não fazem ideia da sua ação, de qual é seu plano e de que você está pensando. Só resta para eles esperar para ver. E para você conseguir coletar informações, existem algumas situações que podem acontecer que vão te dar informações, como por exemplo os draws perdidos. Imagine a seguinte situação: você está em posição final com 10 e valete, suited e recebe raise de um jogador em posição intermediária. O flop abre 2 de copas, 8 de copas e 9 de paus, e o seu oponente abre bet em cima de você, e você dá call. O turn abre um 4 de espadas, seu oponente abre bet de novo e você continua com call. A chave da informação está bem aqui. No river, é revelado um 6 de espadas, e nesse momento seu oponente não beta mais, ele opta por check. Esse tipo de situação acontece muito e ele está praticamente falando para você que ele não bateu o flush draw que ele estava procurando. Note que o turn e o river não mostraram outra carta de copas, que isso faria um flush ser possível. Além disso, não há possibilidade de mãos melhores para ele, visto que ele deu raise pré-flop em posição intermediária, e provavelmente ele segura uma mão tight. Considerando o estilo de jogo do seu oponente nessa situação, considerar um raise, mesmo sendo um blefe, é uma boa decisão para você. Pode te conseguir para você um pote adicional e aumentar o seu stack aí de forma fácil, ao invés de apenas foldar e dar as fichas para ele. Blefar também se torna mais fácil em posições finais. Quando você está em posição final, blefar é mais fácil do que quando você está em posição inicial. E para você ter uma noção disso, dá uma olhada nesse vídeo.
Uma outra coisa sobre se estar em posições é prestar atenção em ameaças de apostas futuras. Essa é uma outra arma de se estar em posição. O que acontece? Frequentemente, jogadores que têm a melhor mão e estão em posição inicial vão se deparar com situações complicadas no flop. Por exemplo, um jogador com As e Rei que não acerta nada no flop, ou seja, que não se conecta ao flop, vai enfrentar um re-raise e vai se encontrar em frente a uma decisão complexa de se fazer. Ele sabe que ele vai enfrentar apostas futuras e, caso ele não acerte nada no turn, vai ser mais complicado ainda decidir o que fazer, se ele vai dar call na aposta futura ou se ele vai foldar a mão no turn, só que aí ele já vai ter investido mais fichas. Então eles acabam foldando mesmo com a melhor mão, como é o caso dessa mão aqui que você está vendo nesse vídeo agora. Estar em posição te permite pressionar mais seus oponentes, além de te dar mais flexibilidade na mão. Nessa mão, como você pode ver, tenta entender a dificuldade que o Oil Shemion, eu não sei pronunciar o nome dele direito, pode ser que não seja esse, mas presta atenção na dificuldade que ele sente ao jogar fora de posição e tentar blefar contra a Vanessa Selbst. Watson under the gun. He starts the hand with 1.9 million, currently third in chips. He folds. Vanessa Selbst has pocket kings. As if Vanessa needed a big pocket pair to get aggressive. Vanessa raises to 50,000. Action folded to Vladimir Trinovsky. He'll pass from the small blind. Ace-8 for Olashemian in the big blind. Now, even though we know he's behind, defending your big blind with ace-8 is totally fine against a min-raise. The chip leader does defend. We go to the flop, which is King 10-6. Top set for Vanessa. We three kings be stealing some gold. Shemian checks to the razor. Vanessa checks behind. Shemian does have backdoor hearts. Not anymore. Full house now for Vanessa. It was pretty strange that Vanessa did not continue the flop. Well, that deception seems to have worked because Shemian will now lead the turn for 67,000. And he is drawing dead. Now, does she continue playing this slow? That looks like a raise. Vanessa makes it 208,000 total. I'd say for most players, checking back the flop and then raising the turn will look like a bluff. And this is a tough line for her to take for value unless she's got a 10. Shemian with just ace high will call. He's just floating here. I don't think he thinks he has the best hand very often. Deuce of diamonds on the river. He checks. I know that look. Don't worry, Miranda. This time she's actually got it. And I don't know if Ola was calling the turn to fold river on a total brick, so this could be real trouble for him. 543,000 in the pot. Vanessa bets 465,000. All in. Shemian shoves. Call. Vanessa calls and doubles up. Bizarrely, I don't hate Ola's play. If Vanessa's got anything but a house here, I think she's put... Você pode ver que a Vanessa conseguiu extrair o máximo de valor da mão, e é exatamente isso que estar em posição te proporciona. É claro que aqui ela conhecia o oponente dela o suficiente para saber que ele poderia arriscar um blefe no river. Estar em posição te dá mais controle da mão e te possibilita extrair mais valor dela, em visto que você tem mais informações que te ajudam a tomar decisões melhores e mais precisas
ao longo da mão e ao longo das streets contra seus oponentes. Outra vantagem de se estar em posição é o controle do pote. Quando você está em posição final, frente a um oponente que deu call no seu raise pré-flop e pós-flop ele opta apenas por check, contanto que você tenha uma mão interessante como um middle pair ou um overpair, você pode ter controle sobre o pote. Como assim? Se você também optar por check esperando representar fraqueza, por exemplo, você pode ter a chance de extrair mais valor da mão a partir de uma bet nas próximas streets do seu oponente, ou a partir até mesmo de um blefe dele. Isso vai te trazer algumas fichas a mais ao invés de ganhar apenas o valor das apostas pré-flop. Mas lembre-se, conheça o seu oponente antes de fazer qualquer decisão, porque é muito importante que você entenda qual seria o possível comportamento que ele vai ter nas próximas streets. Uma outra vantagem de se estar em posição final é lucrar de forma barata. Quando você entra em um pote, por exemplo, multi-way, em posição, muitas vezes as ações vão chegar até você em pós-flop apenas em check. Em casos como esse, caso você não tenha acertado nada, você vai poder ver o turn sem gastar nada mais com isso. E nesse caso, você vai ter a chance de acertar algo no turn e lucrar de forma barata, ou se você bater uma carta que não se conecta com você, se o turn virar uma carta que não se conecta com você, você pode optar por fold sem ter gastado nada. A gente chama isso de free card. Quando você for pensar em utilizar a posição como vantagem em uma jogada, existem alguns pontos importantes que vão otimizar tanto as suas chances de vencer quanto a quantidade de fichas que você pode receber. Esses pontos são deep stacks. Jogar contra oponentes que têm stacks grandes vai te dar a oportunidade de passar por mais streets ao longo da mão, em visto que ele não vai investir tudo de uma vez só. Ele vai ter mais controle, mais flexibilidade para lidar com suas apostas e com as apostas mesmo, até mesmo deles, para conseguir ir até as últimas streets. E passar por mais streets te dá a chance de reunir mais informações sobre o seu oponente. Já contra oponentes com short stacks, isso muitas vezes não vai ser possível. Eles frequentemente optam por ir ao win já nas primeiras streets, o que não está errado, e se comprometerão e vão se comprometer mais rápido com o pot, o que vai te trazer um pouco menos de fichas, um pouco menos de resultado ao longo do tempo. Outra característica para levar em consideração quando você estiver em posição são as heads up. Quando você jogar contra apenas um jogador, você pode ter vantagens significativas quando estiver em posição, especialmente com blefe. Lembre-se, por exemplo, que cartas altas diferentes como As e J flopam um par em apenas 32% das vezes. Isso significa que você vai ter 68% de chance de estar na frente dele. E muitas vezes, quando você enfrentar seus oponentes em head-up, você vai ter a chance de representar uma mão maior que a dele. Isso significa que estar em posição pode te dar a vantagem necessária para vencer um pot ou não. Multi-way. Quando você entrar em pots multi-way, estar em posição pode te permitir acessar toda a informação da mesa para te ajudar a tomar melhores decisões. Se você não sabe, pot multi-way é um pot onde entra você e mais do que um outro jogador, então vão estar jogando aí pelo menos uns 4 jogadores. E isso vai significar que caso haja muitas ações antes da sua, por exemplo, em uma mão como essa, por exemplo, muitas bets, muitas raises, isso vai te permitir saber que você está menor que seus oponentes e foldar. Fora de posição isso não é possível, porque o primeiro que fala é você, então o primeiro a tomar a decisão vai ser você. E uma outra situação que pode acontecer em multi-way pots é chamada de posição relativa. A posição relativa é a posição à direita do agressor da rodada, que geralmente é o agressor que teve a iniciativa de entrar o raise pré-flop, como você está vendo nessa imagem. Quanto mais próximo da direita dele, melhor sua posição relativa. Por exemplo, imagina que você decidiu dar call em um mini raise com um par de noves, como o cutoff e o botão de raise. Embora você esteja fora de posição em relação ao agressor, porque ele vai jogar, ele vai decidir depois de você, você vai ter a chance de analisar pós-flop como os outros jogadores vão reagir a esse agressor. Já, se eles derem check, você vai ter a chance de dar check também para ver qual vai ser a ação do agressor, que é uma vantagem. E caso ele mostre agressividade, você pode decidir entre foldar ou continuar na mão e ir head-up contra ele com base nas hand matchups. Claro, contanto que os outros oponentes foldem, né? E aí você vai ter a oportunidade de ir head-up com ele. E você não vai conseguir obter essas informações fora de posição relativa ou fora de posição. Isso significa que estar em posição relativa é algo a se ter em mente para usar no momento certo, especialmente quando o agressor é um maníaco. Nesse caso, você vai ter a oportunidade de ver o que o maníaco vai fazer, como os outros jogadores vão reagir a ele e tomar a melhor decisão baseado nessas informações. De fato, estar em posição te torna
possível ganhar muitos potes em várias mãos. E embora algumas vezes você possa enfrentar situações adversas, o que é inevitável para todo jogador de poker, levar as posições em consideração te ajuda a extrair mais informações da mesa, mais valor e mais vantagem de muitas mãos no Poker Texas Hold'em. Um dos maiores erros dos iniciantes é entrar em muitos potes, especialmente potes grandes, fora de posição com mãos marginais. Não caia nessa armadilha. Jogue sempre de forma tight se você for iniciante e fora de posição. E um pouco loose quando você estiver em posição, mas mesmo assim ainda não deixe o seu range muito aberto, porque no início você não vai ter habilidade suficiente para lidar com todas as situações adversas que acontecem no poker. Jogadores, stack size, enfim, as habilidades e as técnicas necessárias. Então sempre tente manter tight o seu range. O que significa tight? É um range mais apertado, é um range onde você vai ter mais mãos premium, mais mãos fortes, do que mãos mais soltas, né? Mãos mais loose aí, mãos mais marginais. E você vai melhorar e aumentar o seu range conforme você for aprimorando seu conhecimento no poker, conforme você for desenvolvendo essas habilidades. Se você fizer isso de forma gradativa, você vai dificilmente enfrentar situações onde vai precisar tomar decisões difíceis, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria falar um pouco mais com vocês sobre as posições no poker e a importância de se estar em posição ou de se estar fora de posição, as vantagens e as desvantagens. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e eu te vejo lá.